Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Lucas Morupanef, sejam muito bem-vindos ao canal Magia Devocional. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é Deus a Mãe, Deus Pai, Deus a Madrinha, Deus Padrinho, deuses regentes. O que é essa porra? Como que a gente faz para descobrir os nossos? Será que a gente tem mesmo? Cola que a gente quer sucesso. E antes da gente começar o vídeo de fato, pessoal, eu gostaria muito que vocês deixassem like aí de vocês caso vocês gostem do vídeo, dislike se vocês não gostarem. Comentem aí embaixo alguma coisa, um adendo aí, o que vocês acharam, algumas observações, a opinião de vocês também. E também tem o blog aqui do canal, pessoal, que eu recomendo muito, que é o Deuses Impopulares. Já tem conteúdo rolando por lá. E tem o meu Instagram, o Fofoqueiro Mágico, que é um Instagram de bruxo profissional que eu tenho. Eu faço alguns trabalhos de magia e também jogo runas, eu sou oraculista. Então, se você está precisando de um conselho no oráculo, é só mandar uma mensagem lá que a gente marca uma consulta e tá tudo certo. E agora sim a gente vai começar de fato com esse vídeo que promete ser meio longo. E bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui sobre esse assunto é que esse vídeo aqui, o que eu vou falar aqui, é a forma como eu vejo esse conceito de Deus a Mãe e Deus Pai, baseado no que eu aprendi com outras pessoas e nas experiências que eu estou vivendo agora com as divindades que eu acredito que sejam os meus pais divinos, no caso, e os meus padrinhos também, porque são coisas diferentes e eu já vou chegar nesse ponto. Já vou adiantando aqui que existem pessoas das mais diversas vertentes de bruxaria, magia e etc. que não acreditam nesse conceito, que acham uma total balela, e tá tudo bem. Essas pessoas têm até argumentos convincentes para falar que é uma total besteira, mas as experiências que eu estou vivendo hoje em dia estão indo de encontro com coisas que eu aprendi a respeito desse conceito de Deus a Mãe e Deus Pai, então é por isso que eu particularmente eu acredito muito que isso exista. E assim, o que eu vou falar aqui é a minha forma de interpretar essa questão de Deus a Mãe e Deus Pai. Se você chegar em outras tradições de magia, de bruxaria, etc., pode ser que o que eu vou falar aqui seja incoerente para essas vertentes, né? A visão que outras pessoas podem ter desse conceito de Deus a Mãe e Deus Pai podem divergir muito do que eu vou apresentar aqui para vocês. E, gente, no final tá tudo bem, não tem problema nenhum. É cada um com a sua verdade, todo mundo se respeitando aqui. Eu só vou passar aqui o que eu acredito. Então vamos pontuar o vídeo aqui primeiro. Eu vou falar do conceito de Deus a Mãe e Deus Pai, o que seria isso no caso. Em seguida eu vou falar aqui também sobre essa questão de pessoas acreditarem ou não acreditarem. E por último, chega a parte mais interessante, que eu sei que vocês estão loucos aí, que é como que eu faço para descobrir os meus deuses regentes, os meus deuses pais e por aí vai. Fora que eu vou também falar sobre a diferença entre o seu Deus Pai, a sua deusa mãe e os seus deuses padrinhos, a sua deusa madrinha e o seu Deus padrinho, porque os padrinhos são diferentes dos pais. Deus a mãe e Deus pai não é a mesma coisa que Deus a madrinha e Deus padrinho, pelo menos na visão que eu tenho, e eu vou passar aqui, eu vou explicar tudo isso. Então agora sim, vamos começar. Bom, gente, basicamente, deuses pais, Deus a mãe, Deus pai, são divindades normalmente pagãs, né? Que acabaram pegando a energia deles ali e plasmando o espírito de algum ser humano, entendeu? Então, quando eles fazem isso, eles acabam se tornando, por vontade própria, os deuses pais daquele ser humano na qual eles colocaram no universo. Então, basicamente isso. Uma deusa mãe e um deus pai é uma divindade que te colocou nesse universo porque foram eles que plasmaram o teu espírito. E aí a gente vai tendo aqui as nossas vidas aqui na Terra, né? As nossas várias encarnações com o passar dos séculos. E eles sempre vão estar com a gente. Eu falei de encarnação, reencarnação aqui, porque é um troço que eu vou abordar mais pra frente quando eu falar dos deuses padrinhos. Mas basicamente é isso, gente. Deus a mãe e Deus pai são divindades que estão te vigiando, estão com você, estão te protegendo de certa forma, né? Independente de você acreditar ou não nesse conceito, independente da religião, do caminho espiritual que você siga, independente do país onde você mora, eles vão estar com você sim, e todas as pessoas no mundo têm pelo menos uma deusa mãe ou um deus pai. Eu tô falando isso porque os números variam. Existem pessoas que têm um casal, digamos assim, tem uma deusa mãe e um deus pai. Só que tem pessoas que têm duas deusas mãe, um deus pai e vice-versa. Tem o meu caso,
que eu tenho 2 deuses pais e 2 deusas mães, entendeu? Acontece. E tem gente que tem um só de cada. E tá tudo bem. Isso é completamente normal. E além dos deuses regentes, que são os deuses pais, tem os deuses padrinhos também, e tem os deuses patronos e as deusas matronas. Os padrinhos e os matronos eu vou abordar lá na frente. Vamos focar aqui nos deuses pais pra gente não se enrolar muito aqui. E tá bom, Lucas, eu já entendi, mas por que que uma divindade ocuparia o seu tempo fazendo isso, né? Porque qual que é o objetivo deles por trás disso? E, bom, pelo que eu aprendi, e é uma coisa que foi muito de encontro com outra coisa que eu aprendi mais pra frente, é que os deuses fazem isso porque, não que eles precisam, mas é que é muito interessante pra eles terem filhos humanos aqui na Terra. Filhos que eu falo bem entre aspas, assim. Por quê? Porque assim como nós humanos que estamos aí com o passar das eras, dos séculos, evoluindo, aprendendo cada vez mais, os deuses igualmente, gente. Sim, eles têm outro nível de sabedoria, eles são seres poderosíssimos, mas eles também precisam de evolução. E eles evoluem bastante com a ajuda da gente aqui. Nós aprendemos com eles muito mais, eu acho que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, mas o contrário também acontece, eles também aprendem muito com a gente. Um exemplo disso são oferendas, por exemplo. Antigamente não existia bala, não existia doce no sentido de chocolate, essas coisas. E existem pessoas que ofertam esse tipo de oferenda para algumas divindades e elas aceitam. Foi uma descoberta nova que a humanidade fez, fazendo esses doces, fazendo esses pratos novos. E é isso que as divindades querem também, na verdade, né? Que nós evoluímos, que nós exploremos aí o mundo e com o passar do tempo só descubra mais e mais a respeito das coisas. E eles também, assim como a gente, estão sempre por aí aprendendo o que eles têm que aprender para continuar desempenhando o papel que eles têm no universo. No começo, quando eu escutei essa explicação pela primeira vez, eu fiquei meio com o pé atrás. A gente, será mesmo que eles precisam da gente assim? Eu fiquei meio balançado, eu falei assim, cara, será mesmo isso? Porque, claro, gente, os deuses eles são independentes, eles não precisam da gente pra nada. Eles fazem isso porque é do interesse deles mesmo. Só que depois que eu aprendi que os deuses, eles no passado, no começo da vida deles ali, eles foram formas de pensamento que precisaram evoluir e ganhar poder para chegar no status de divindade que eles têm hoje, pelo menos para mim, fez total sentido essa questão de com a nossa ajuda, eles também se expandirem, eles também evoluírem. Então tá aí, eu espero que eu tenha conseguido explicar bem, falando aí o que é uma deusa mãe, o que é um deus pai e por que eles fazem isso. Outra coisa, gente, é que, na verdade, eu deveria ter falado isso antes até. É que quando você passa a cultuar uma divindade que seja a sua divindade regente, a sua deusa mãe, o seu deus pai, seus padrinhos também se encaixam porque os padrinhos são tão importantes quanto os pais, tá bom? Cara, é outro nível. É diferente mesmo. Quando você entra em contato com a tua deusa mãe, com o teu deus pai, meu, você sente a diferença. É outra coisa, eles são as divindades que vão estar ali para todos os seus momentos. Eu não estou dizendo que eles vão concordar com tudo que você faça, que eles vão te acolher em todo problema que você for passar. Não estou dizendo aqui que eles vão ser a solução dos problemas de vocês em determinados casos, mas é diferente, cara. Você sente proximidade, você sente uma questão de nostalgia até, você sente que você está lidando com uma pessoa que você conhece há muito tempo, você fica mais à vontade, é surreal, cara. É muito diferente do que você cultuar uma divindade que você escolheu cultuar, o que te recomendaram, te falaram que era para você cultuar e você foi lá cultuar, sabe? Outro detalhe, é correto eu chamar de Deus a Mãe ou de Deus Pai uma divindade que não é nenhuma divindade regente minha, só que aí eu fui lá prestar devoção para ela? Gente, na minha opinião, tá tudo bem. Eu, por exemplo, eu não sou filho de Tiamat, minha deusa mãe é Morrigan. Só que Tiamat foi a minha primeira deusa de devoção, foi a primeira que eu comecei a entrar em contato, sou devoto dela até hoje, e eu chamo ela de mãe, mesmo ela não sendo. E tá tudo bem. Além do mais, eu desenvolvi com Tiamat um carinho muito pessoal, uma relação muito próxima e muito íntima, como se fosse uma mãe legítima mesmo. Não tem problema.
Por mais que não seja a tua divindade regente, por mais que não seja o teu padrinho, é como se fosse uma adoção extra, então tá tudo bem. E outra coisa é que não necessariamente a sua deusa mãe e o seu deus pai, eles têm que ser do mesmo panteão, tá? Acontece muito dos deuses pais de alguma pessoa, acontece na maioria das vezes, na verdade, serem do mesmo panteão, sim. Entendeu? Não significa, por exemplo, que a sua deusa mãe e o seu deus pai, vamos supor, Isis é esposa de Osíris. Os dois são um casal. Pode acontecer dos dois escolherem uma pessoa como filho? Pode. Só que a maioria das vezes o que acontece é deuses do mesmo panteão que não são um casal nos mitos acabarem sendo os deuses regentes de determinada pessoa. A maioria das pessoas sim. Tem os deuses pais, tem um casal de deuses pais ali que são do mesmo panteão, só que tem muitas outras que têm divindades que são de panteões misturados. Eu, por exemplo, os meus deuses pais primordiais, eles são celtas. O meu segundo deus pai é grego e a minha segunda deusa mãe é egípcia. Era só um ponto que tinha que ser esclarecido ali. E, tá, os padrinhos nem se fala. Muito provavelmente, se você tiver algum deus padrinho, alguma deusa madrinha, com certeza vão ser de panteões nada a ver com seus deuses pais. E os seus padrinhos também vão ser de panteões diferentes. Isso daí é certeza na maioria dos casos, pelo menos. E falando aqui das matronas e dos patronos, o que, que é isso? Bom, aí já é uma coisa bem à parte. Mas bem à parte mesmo, porque vamos lá, galera. Os deuses patronos e as deusas matronas, os seus patronos e as suas matronas são deuses que têm a ver com o seu trabalho, com o seu emprego, com a carreira que você escolheu para você seguir nessa encarnação. Primeiro você tem que descobrir se você tem de fato, porque como é uma coisa opcional tanto para você quanto para a divindade, existem pessoas que não têm, mas podem começar a ter a qualquer momento. E aí o seu deus patrono, a sua deusa matrona vai ser um só. Igual os padrinhos também, você sempre vai ter somente uma deusa madrinha e um deus padrinho. Os pais é que se invariam. Deuses pais você pode ter um, você pode ter três. Os deuses pais seguem aquele esquema que eu já falei. Você pode ter só uma deusa mãe e não ter mais ninguém, um deus pai e mais ninguém. Pode ter duas mães e um pai e duas mães e por aí vai. E bom, uma curiosidade é que, gente, é batata. Sempre acontece. Quando você descobre ali a tua deusa mãe, o teu deus pai, você vai ver que a sua personalidade, a maior parte dela, vai estar ali, tem alguma coisa a ver com as suas divindades, não tem jeito. Você vai acabar se identificando com algumas coisas. Se você pegar alguma divindade regente sua, ler os mitos dela, se tiver, né? Porque muitas não tem. Você vai ver ali que tem algumas coisas que eles fazem nos mitos, a personalidade deles, o jeito deles agirem em relação a algumas situações que vão de encontro com a sua personalidade. Isso daí é fato, é engraçado, eu dou risada demais. É divertido e é também bastante lindo. Fica aí a curiosidade. E, bom, antes de passar para o próximo ponto, que são os deuses padrinhos, uma dúvida que tem que ser esclarecida. Descobri a minha deusa mãe, descobri o meu deus pai. Eu sou obrigado a cultuá-los? E a resposta é não. Você não tem obrigação nenhuma, porque os deuses eles respeitam a nossa total liberdade em relação a isso. Existem pessoas que conhecem as suas divindades regentes e não mexem com magia. Descobriram por curiosidade. E tá tudo bem. Eu cultuo as minhas porque eu sou magista, eu sou bruxo. E tem outras pessoas que descobrem e cultuam porque querem, porque se sentem à vontade, se sentem bem fazendo aquilo. Por mais que o recomendável seria mesmo a pessoa cultuar as divindades que regem ela, no caso, ela não precisa. Seria recomendável porque a vida dela vai melhorar muito com aquilo ali. Mas se ela não quiser, tudo bem. Então era só esse ponto que eu precisava esclarecer antes da gente chegar ali nos deuses padrinhos. Bom, gente, primeiramente os padrinhos, a deusa madrinha e o deus padrinho. Qual que é a diferença deles para os deuses pais, para a mãe e para o pai? É o seguinte, os deuses pais, os seus pais, eles são deuses que vão te acompanhar por todas as suas encarnações aqui na Terra. Você morre, reencarna, e eles vão estar contigo. Os padrinhos não. Os padrinhos, eles são deuses que acabam apadrinhando você, quando você nasce, em uma encarnação sua específica, porque eles têm alguma coisa para passar para você.
São divindades que se aproximam de você e acabam cuidando de você, porque tem alguma coisa que você precisa aprender naquela encarnação específica que eles têm que te passar. E, gente, é bizarro. Não pensem vocês que os deuses são tão diferentes da gente numa questão assim social mesmo, né? Porque existem deuses que acabam amadrinhando e apadrinhando as pessoas por vontade própria, mas também existem aqueles que fazem isso a pedido dos deuses pais daquela pessoa. É bizarro. Então a diferença dos deuses pais para os padrinhos é que os padrinhos eles ficam com você durante uma encarnação só e depois que você morre e reencarna de novo, eles vão embora e ficam só os seus deuses pais ali mesmo. E tem uma outra questão que eu acabei esquecendo de explicar aqui sobre os deuses pais mesmo, deixa os padrinhos de lado que eu estou falando dos pais, é que existem diferentes classes assim de deuses pais. Existem os primordiais, que são esses, que pegaram o espírito da pessoa e acabaram plasmando ela. Primordiais porque o espírito daquela pessoa veio daquelas divindades, entendeu? Ou daquela divindade. Tem divindades que fazem filho sozinho. Mas também tem aqueles deuses pais que durante alguma encarnação nossa amadrinhou, apadrinhou a gente, só que eles decidiram por algum motivo ficar com a gente pro resto da eternidade. Ou seja, você não tinha antes determinada divindade com você. Aí ela vem em uma encarnação sua, ela se aproxima, você morre, reencarna e ela vai estar com você ali junto. E por todas as outras que vierem ali. É muito importante não confundir essa classificação de Deus Pai e Deus Mãe com os padrinhos, porque, como eu falei e repito, os deuses padrinhos, a madrinha e o padrinho, eles ficam com a pessoa durante uma encarnação e depois eles vão embora porque eles só tinham um papel para cumprir, que era dar algum tipo de ensinamento. E os deuses pais, que não são os primordiais, são aqueles que acabaram se aproximando da pessoa, amadrinhando, apadrinhando eles durante uma encarnação, só que depois dessa encarnação eles continuam. É por isso que existem pessoas como eu, no caso, que tem duas mães e dois deuses pais. E, bom, gente, certo. Agora eu gostaria muito de falar a respeito da questão das pessoas que não acreditam nesse conceito e que, de novo, tá tudo bem, cada um com a sua verdade e vamos respeitar isso, tá? Eu só queria pegar alguns pontos que eu vi algumas pessoas afirmando. Eu só queria pegar alguns pontos ali de pessoas que não acreditam nisso, que usam esses argumentos para dizer que esse negócio de Deus é mãe e Deus pai é pura bobagem. E queria comentar sobre mesmo. Não é querendo arrumar treta com ninguém, não é querendo discordar para fazer discórdia, nada disso. É que, vamos lá, o primeiro ponto. Muita gente acredita que as pessoas acreditam nesse negócio de Deus é mãe e Deus pai por ego humano, sabe? Que uma divindade ela não teria o mínimo interesse porque o ser humano é uma criatura muito pequena perante uma divindade e tudo bem, eu concordo muito que o ser humano tem um ego desgraçado, faz muito sentido esse argumento, só que além de ter esse ponto da minha visão que eu já expliquei sobre o porquê que as divindades fazem isso, a gente tem que lembrar que os deuses pagãos eles não são como o deus cristão, por exemplo, o deus judaico-cristão, que ele se coloca acima da gente, acima de qualquer coisa. Os deuses pagãos, na verdade, eles se colocam como iguais. Até porque essas formas de pensamento eles vieram da gente, eles vieram das sociedades antigas. Não que tenhamos criado eles. A gente simplesmente deu nome e forma para energias que já existiam. É por isso que quando alguém vem de graça falar para mim, nossa, mas você cultua divindades que foram criadas ali por povos antigos, pipipopopó, você cultua coisa que foi criada por cabeça de gente ignorante. Eu falo, não. O que eles fizeram foram dar forma e nome para essas energias, para essas forças que já existiam muito antes do ser humano. Um exemplo, a gente pode pegar a Hel, por exemplo, que é a deusa nórdica da morte e tudo mais, a rainha do submundo. A morte já existia antes da humanidade existir. A própria Hecate mesmo, as encruzilhadas já existiam antes da humanidade chegar, de uma forma diferente. A deusa Nyx, por exemplo, a noite, a escuridão, já existia antes
do ser humano chegar. Então não é que os humanos criaram os deuses. A questão é que os povos antigos deram apenas nome e forma para esses deuses que na verdade já existiam antes mesmo do mundo ser mundo. Outro argumento que algumas pessoas que não acreditam nisso acabam usando é que, por exemplo, os deuses celtas. Quem estuda a mitologia celta sabe que as divindades daquela região não costumavam escolher filhos homens como filhos divinos, né? Só as mulheres eram filhas das divindades ali entre os povos celtas. Só que tem muita coisa, gente. Eu vou dar só dois exemplos aqui, mas tem muita coisa. Primeiro que eu acho que, minha opinião, tá? Você pode discordar, pode inclusive deixar no comentário. Mas, gente, como eu falei no vídeo anterior, as divindades, elas são muito mais do que estão escritas nos mitos. Então, assim, por que que, por exemplo, Daida, por exemplo, não pode escolher um homem como filho divino? Ele é um deus, ele faz o que ele quiser, ele tem poder para isso. Então, pelo menos para mim, eu acho que essa questão de você limitar a divindade a apenas aquele povo que aquela divindade foi cultuada, é você limitar o poder das divindades, caramba. Tanto que assim, os povos antigos, cada um achava que aquele território onde eles viviam era o mundo inteiro. As divindades, elas tomam conta do planeta todo, não é só da região ali onde elas foram cultuadas. Na região onde elas foram cultuadas, elas têm um poder de atuação mais forte. Para quem vai lá fazer pedido, vai fazer oferenda, a manifestação do poder daquelas divindades ali, na região onde elas foram cultuadas primariamente, é mais notável, uma coisa mais forte, é outro nível, mas as divindades, elas circundam o planeta todo. Elas estão aí jogadas no universo e elas vão para onde elas quiserem. Então, sei lá, com todo o respeito do mundo, para mim, minha opinião, você não é obrigado a concordar. Eu acho que esse argumento ele acaba limitando o poder das divindades. Fora que, para quem acredita em reencarnação, supondo que seja verdade essa questão de que os deuses celtas não escolhem filhos homens. E para quem acredita em reencarnação, a gente sabe que a gente não tem um gênero só durante todas as nossas vidas. Você, na sua encarnação atual, você pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser não binário, só que nas suas vidas passadas, você já foi de tudo. Você já foi homem, já foi mulher, entendeu? Já foi a gênero também. Então, supondo que isso seja verdade, de que os deuses celtas não escolhem filhos homens, e se a primeira encarnação que a pessoa teve foi ali naquela região como mulher, aí passou aquela vida ali, a pessoa encarnou de novo e encarnou como homem dessa vez. A divindade vai deixar de acompanhar a pessoa só por causa do gênero dela. Entende? Sabe, fica aí a se pensar. Aí tá tudo bem para quem acredita nesse ponto, nessa questão. Bom, gente, e agora chegou a parte mais gostosa do vídeo, era a parte que tava todo mundo esperando para chegar, demorou, mas valeu a pena, que é como que eu faço para descobrir a minha deusa mãe e o meu deus pai. Tem vários métodos para se descobrir isso, eu vou passar aqui 3 métodos aqui para vocês, tá? E o primeiro deles é o mais fácil de todos. Você simplesmente pergunta: quem é a minha deusa mãe, quem é o meu deus pai? Pronto, assim, como se você estivesse falando com o vento. Eu falo porque funcionou comigo. Sem precisar de nada, sem precisar de ritual, sem precisar de meditação. Você, você simplesmente para quieto em qualquer lugar, respira fundo, se concentra só um pouquinho, coisa de 12 segundos, gente. E você formula a pergunta do jeito que você quiser. Você pode simplesmente chegar e falar: Universo, quero saber quem é a minha deusa mãe e o meu deus pai. Se eles quiserem se apresentar, que me mandem sinais. Funcionou comigo, inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre eu relatando como eu descobri os meus deuses pais, é só vocês deixarem um comentário aí embaixo. E eu conto aí esse relato para vocês aí mais pra frente. Mas esse é o primeiro método, que é o mais fácil de todos, que é simplesmente você perguntar, como se você estivesse conversando com o vento: quem é minha deusa mãe, quem é o meu deus pai, eu quero saber. Acabou. Segundo método: fazer um ritual para descobrir a sua deusa mãe e o seu deus pai. Isso daí é para uma galera que já é um pouco mais formal, sabe, que quer uma coisa mais estruturada, um pouco mais firme, talvez, para segurar ali as coisas, né? E também funciona, gente. E galera, vocês vão achar milhares de formas de fazer esse ritual aí na internet, em livros. Todos
são válidos, não tem problema, tá? Mas como eu sou uma pessoa que gosta de facilitar as coisas, eu vou passar uma receitinha de bolo bem rapidinho aqui para vocês, bem simples, para vocês fazerem esse ritual. Basicamente, coloquem no altar de vocês ou no espaço onde vocês vão fazer esse ritual um instrumento mágico simbolizando ali um dos 4 elementos da natureza. Uma velinha para simbolizar o fogo de qualquer cor, não vem de graça, pode ser vela branca, de qualquer tamanho também não interessa. Para simbolizar o elemento terra, você pode usar uma pedrinha mágica, um quartzo, uma amazonita, qualquer tipo de pedrinha. Ou então um punhado de terra também serve. Para o elemento ar, você pode colocar uma pena de algum animal, você pode colocar sino, você pode colocar um incensário, um incenso queimando ali, que é para simbolizar o elemento ar. E o elemento água pode ser uma taça, um cálice, pode ser um recipiente com água dentro, qualquer um, não tem problema. E aí você faz a tua ritualística ali direitinho. E bom, gente, na internet você acha várias orações e várias frases prontas, clamando para o universo, chamando ali os seus deuses pais para se apresentarem para você. Só que pode ser também a coisa mais simples do mundo, gente. Vocês vão precisar meditar. Gente, vocês têm que meditar, não tem jeito, tá bom? Meditação é essencial. No meio do ritual vocês vão ter que meditar sim. E ali no meio da meditação de vocês, pode ser tanto por mente quanto palavras faladas. Se você conseguir falar em voz alta é melhor, mas se você falar a frase, formular a frase e mandar ela para o universo pela mente também serve. Uma frase base aqui que serviria universo, quero me conectar com a minha deusa mãe e com o meu Deus Pai. Se eles quiserem se apresentar, que mandem sinais. Pronto. E, gente, antes de falar da terceira e última forma aqui de você descobrir quem são os seus deuses regentes, é importante um detalhe. Vocês lembram que no vídeo passado eu falei ali das correspondências dos deuses e tudo mais, e que vocês precisavam estudar as mitologias, aquelas divindades específicas que vocês têm interesse para descobrirem as correspondências delas? Então, para vocês descobrirem os seus deuses pais através de sinais, é a mesmíssima coisa. Não tem muito para onde correr. Porque, por exemplo, quando você estiver ali chamando pelos seus deuses pais para você descobrir quem são, você pode entrar num acordo. Você pode, olha, eu gostaria que vocês me mandassem sinal por sonhos. Gostaria que vocês me mandassem sinal mostrando o símbolo de vocês, eu encontrando alguma coisa na rua ou em qualquer lugar de forma inesperada, coisas do tipo. Entendeu? Só que, para isso acontecer e você ter certeza, você tem que saber quais que são os sinais daquelas divindades. Então, por exemplo, se você... Um exemplo, você é filho de Sekhmet. E aí ela foi lá e te mandou um sonho com um leão, por exemplo, ou com uma leoa. Como é uma deusa que tem cabeça de leoa, é um animal que é uma correspondência dela. É um exemplo. Fora que assim, gente, existem deuses que são mais claros do que outros para mandarem sinais. Por experiência própria, eu falo que os deuses que são mais claros, assim, que são mais explícitos para te mandar sinais, tipo assim, eles escancaram assim na sua cara que eles estão querendo falar com você, são os deuses gregos e os deuses romanos. Há quem diga que os egípcios também são. Eu não sei porque eu não tive experiência com deuses egípcios ainda. Saibam que se vocês forem filhos de algum deus grego, de alguma deusa grega ou romana, fiquem tranquilos que eles são bem explícitos e claros quando querem mandar sinais. Agora tem outros que são bem mais sutis. Então, assim, prestem atenção que existem divindades que vão mandar sinais pra gente, a gente não vai conseguir notar, e a gente vai ter que rebolar bastante e fazer muito jogo de cintura para descobrir quem são os ditos cujos, tá? E, bom, pessoal, é o seguinte, o terceiro método para você descobrir qual que é a sua deusa mãe e o seu deus pai é através de qualquer oráculo, qualquer um mesmo. Então, sim, através do tarô você pode descobrir quem são os seus deuses pais. Através das runas também você pode descobrir quem são eles. Só que aí é aquele negócio, gente. Nem todo tarólogo, nem todo oraculista vai saber mostrar para você ali quem são eles. Existem pessoas que trabalham com divindades, com deuses pagãos. Eles com certeza vão poder, através de qualquer oráculo que eles trabalhem, mostrar para você quem são. Já outras pessoas que não trabalham com divindade nenhuma, pode ser que hajam ali uma dificuldade a mais para mostrar para vocês quem são. Eu, inclusive, sou uma pessoa que pode ajudar você a descobrir quem é a sua deusa mãe e o seu deus pai através do jogo de runas. É só vocês me chamarem, a gente marca uma consulta ali e eu ajudo vocês aí nessa descoberta. É só entrarem em contato comigo no Instagram Fofoqueiro Mágico, mandem mensagem lá e a gente desenrola. Bom, pessoal, então é isso.
Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Eu falei tudo que eu tinha para falar aqui nesse vídeo. Entretanto, eu não sei, eu estou insatisfeito com alguma coisa. Eu acho que eu deveria ter me comunicado melhor. Não acho que esteja faltando informação, mas eu acho, sei lá, gente, eu sempre fico insatisfeito com a forma como eu explico as coisas aqui em vídeo, sabe? É porque é um assunto muito sério também, então eu sempre fico com o pé atrás, né? Mas enfim, eu tô passando o que eu sei, eu tô passando o que é da minha experiência e eu espero que sejam de muita utilidade para vocês. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.